Hoje vamos falar de uma dúvida muito comum entre os investidores. Qual a diferença entre cotação ajustada e não ajustada? Provavelmente você já deve ter visto essa diferença de cotação e se perguntado para que serve, qual a diferença. Então no vídeo de hoje vou fazer uma explicação bem objetiva sobre qual a diferença entre as duas cotações, por que elas existem, em que horas que a gente deve utilizar uma ou outra e como que elas vão impactar nos seus investimentos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Teixeira, sou analista CNPI, fundador do Scanner da Bolsa e investidor de longo prazo, assim como vocês. Enquanto o disclaimer está na tela, já convido a dar um like e se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante para a gente, assim o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas que, assim como você, também tenho certeza que quer investir com qualidade, formar uma carteira sólida que gera renda passiva para alcançar a tão sonhada independência financeira. Para começar a falar de cotação ajustada e não ajustada, é bom a gente entender o conceito por detrás, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o dividendo, né? Então, sei que pode parecer muito claro, né? Mas às vezes é bom a gente desenhar para justamente ilustrar, né, exatamente qual é o racional por trás disso, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a empresa, né? Então, esse quadrado azul, digamos que é todo o patrimônio dela, né, o patrimônio líquido. Então, um provento, né, que pode ser um dividendo, uma bonificação, um juros sobre capital, nada mais é do que a empresa cortar um pedacinho dela e entregar para o acionista, botar no bolso do acionista em forma de dinheiro para ele fazer o que bem entender com esse dinheiro, né? Então, quando isso acontece, a empresa automaticamente se torna um pouco menor, pois ela tirou essa fatia, né, dela, tirou dinheiro do caixa, né, que saiu de uma reserva de lucro, provavelmente, para distribuir para o acionista, né? Então a empresa encolhe de tamanho momentaneamente. Claro, se é uma empresa de qualidade, ela vai continuar a gerar lucro, né, no longo prazo, então esse valor, esse tamanho da empresa vai continuar aumentando para que ela possa justamente estar cortando mais pedacinhos como esse e entregando ao acionista, né? Afinal, é isso que a gente quer, né? Receber dividendos com consistência no longo prazo. E cada vez que a empresa paga dividendos, acontece uma coisa importante no preço da cotação do papel na bolsa, tá? Que é o seguinte: aquele valor que a empresa pagou, como ele sai da empresa, ele também sai do valor da ação dela. Então, quando tem a data de corte, né, que é aquela data onde a empresa estabelece que quem tiver ações, né, no final daquele dia, ele vai ter direito a receber o provento. Então, no dia seguinte, que é a data X, né, após essa data de corte, as ações passam a negociar automaticamente ao valor do fechamento anterior, menos aquele dividendo que ela recebeu. Então, no gráfico, a gente vai ver essas áreas abertas, né, que são os gaps, né, que é justamente onde a empresa fez, né, essa data corte dos dividendos, tá? E uma empresa que tem bastante pagamento de dividendos, ela vai ter diversas áreas como essa. Então, no dia seguinte, ela começa a negociar mais abaixo. Percebam comigo uma coisa muito importante. Você não perde dinheiro aqui porque a ação desvalorizou, né? Você tem que entender que esse dinheiro, ele sai da ação, mas ele vai entrar no seu bolso, certo? Mas aí o que acontece? O gráfico fica então com esses buracos, né, ao longo do tempo, e esses buracos não representam uma negociação normal, né, entre compradores e vendedores. E esse buraco ele foi causado de uma maneira artificial, né, que foi justamente esse evento corporativo da empresa, que é a distribuição de dividendos, né? Não foi o mercado simplesmente que achou que estava tudo muito ruim na empresa, de repente percebeu que ela valia menos e derrubou o preço, né? Então ele é causado por um fato, né, um valor que é exato, que seria o valor dos dividendos. Então isso é uma cotação não ajustada, né, na maneira como ela ocorre. E na maioria dos gráficos que você vê por aí, a cotação é ajustada. O que seria isso? A gente pega esse bloco inteiro e desconta esse valor que foi pago do dividendo, né? Então todo esse bloco ele é empurrado para baixo para casar com a tendência anterior da ação, né? Que faz com que esse bloco fique mais coladinho aqui junto nesse candle, né? E assim como esse anterior também e assim por diante. Então eu coloquei aqui nesse gráfico, vocês podem ver a cotação então tendo esses cortes, né, de dividendos, e aqui ela está ajustada, né? E percebam que
eu deixei no mesmo nível, né, o preço atual de fechamento, que é esse aqui, está na mesma altura. Vocês podem ver que à medida que a gente vai ajustando o preço da ação, a cotação do papel ela vai caindo, tá? Então um gráfico ajustado, ele sempre vai ter um preço menor, tá? E essa diferença é justamente o acumulado dos dividendos naquele período. Então aqui no caso a Taesa, né, a diferença de cotação ajustada e não ajustada, vocês podem ver no presente elas sempre vão acabar se juntando, né, porque é o preço atual, mas à medida que ela vai pagando dividendos, então todo o preço histórico atual ele é empurrado para baixo, né? Então, num longo prazo, como aqui, uma janela de 10 anos, a gente pode ver uma grande diferença de preço, né? Então, essa linha de cima é o preço não ajustado, que é o preço de tela da época. Então, em 2014, né, a ação estava em torno de R$20, só que quando a gente ajusta para os dividendos, ela está a menos de R$10, né? Então, toda essa diferença pode ser entendida como todos os dividendos que a empresa pagou no acumulado em todo esse período de tempo, tá? Então, quanto mais longo o histórico, mais a boca de jacaré vai abrindo. Os preços ajustados por proventos estarão sempre abaixo dos preços não ajustados. E aqui reforçando mais uma vez a ideia que o dividendo é uma parte do retorno total do investidor, né? Então, mesmo que o preço da ação caia após o corte de dividendos, você recebe esse dividendo em dinheiro, né? Então, o que vai compensar a queda. E, para quem pensa no longo prazo, reinvestindo esses dividendos, o poder dos juros compostos faz o seu portfólio crescer mais rápido, aumentando o retorno ao longo do tempo. Então, ao pagar os dividendos, a empresa dá a você uma oportunidade para se tornar um maior acionista dela, né? A usar esse dinheiro para comprar mais ações e ter uma maior participação na empresa. Logo, nos próximos dividendos, você vai receber uma quantidade maior e assim sucessivamente, né? Aumentando então a sua bola de neve de geração de renda passiva e também de aumento proporcional da participação sua societária nessa empresa. Muito bem, e para que serve na prática a cotação ajustada e não ajustada, né? Então, a ajustada, ela mostra o retorno real do ativo ao longo do tempo. Ou seja, o retorno do ativo não é meramente a valorização da ação, mas a gente deve sempre levar em conta todos os proventos recebidos. E ela é mais precisa para fazer análise técnica, pois ela não considera os gaps artificiais, que são aqueles espaços que eu mostrei ali, né, no gráfico, pois aquilo ali não é uma representação real do que foi a oferta e demanda do mercado. Então, ao fechar esses gaps, você consegue ver a real oferta e demanda do mercado, o que faz mais sentido para fazer uma análise técnica da ação. Na dúvida, utilize essa. Essa é a cotação mais comum que você vai ver. Quando você abre o Google e puxa uma cotação de uma ação, ela vai estar ajustada. Quando você abre nos home brokers que você utiliza, ela vem sempre por padrão ajustada, tá? Inclusive, tem até muitos home brokers ou outros sistemas que não permitem que você veja a não ajustada. Ela simplesmente não tem essa função, né? Então, ela é um recurso, às vezes, que não está disponível em todas as plataformas e para ativar você tem que ir lá. Às vezes é um pouco escondidinho lá para ir lá e fazer essa modificação. Então a cotação não ajustada, primeiramente, não conta a história completa, né? Então quando você olha um histórico longo, ela não está considerando os proventos que fazem parte do retorno real. Então às vezes você tem a impressão que o papel pode não estar rendendo tanto, pois não tem, né? Então esses dividendos ali na performance. Mas uma coisa muito importante é que ele mostra a situação real do ativo lá na data passada, né? Então é o preço de tela da época, que ele é ideal para análise fundamentalista, para calcular o histórico de múltiplos que com base no preço da ação em um momento específico no tempo, né? Então aqui que a gente vai entrar na importância de usar a cotação não ajustada para fazer certos tipos de análises. Bom, então vamos mostrar na prática como isso funciona. Aqui no Scanner Pro, na nossa ferramenta, nós temos a Ambev e essa aqui é a cotação ajustada, né? A cotação mais comum que você vai ver por aí, ou seja, ela considera os dividendos recebidos. Se a gente olhar, esse gráfico tem 10 anos, então se a gente olha aqui em 2014, a Ambev estava R$ 11,13 e agora R$ 13,70. Então, ela teve um retorno positivo nesse período,
né, considerando os dividendos recebidos. Só que quando a gente liga aqui no gráfico a cotação não ajustada, olha que interessante. A não ajustada então é essa aqui em cima, né? O preço de tela na época era R$16,60 e agora, né, o preço é R$13,70. Então você pensa, deu prejuízo a Ambev, né? Só que aqui justamente essa questão, né, não está considerando os dividendos que você recebeu. E isso sim é muito importante, tá? Faz parte do seu retorno total sobre um investimento. E agora voltando no exemplo do gráfico da Taesa, eu quero comparar com os múltiplos fundamentalistas para vocês entenderem então por que a gente deve usar o gráfico não ajustado em certas situações. Por exemplo, nós vamos fazer uma comparação do preço da ação com o seu valor patrimonial, né? Então, o valor patrimonial é essa linha roxa, ela é em escadinha porque é um valor fixo a cada novo trimestre, né? A gente pega o patrimônio líquido da empresa e divide pela quantidade de ações. É simples assim. Então a gente tem essa evolução patrimonial. Uma das métricas muito utilizadas é a comparação com o preço da ação para formar o tal do PVP, né? O preço sobre o valor patrimonial. Quando a gente olha a cotação ajustada, que é essa linha aqui de baixo, a gente tem uma impressão que até novembro de 2018, a empresa negociou com desconto patrimonial, pois o preço da ação estava abaixo do seu patrimônio. E aí ela passou, né? Então, aqui no final de dezembro de 2018, ela começou a negociar acima do seu valor patrimonial e está acima desde então. Mas, na verdade, o que aconteceu lá na época, ela nunca negociou abaixo do seu valor patrimonial. Ela sempre negociou mais aqui acima. Então, vocês percebem a diferença? Se a gente quer tentar entender um padrão, né, do preço da ação em relação aos seus múltiplos, por exemplo, eu poderia estar com uma narrativa errada ao achar que a empresa um dia negociou com desconto e eu estar numa tese de esperar um dia que ela volte a negociar abaixo para entender que realmente agora ela ficou muito barata, né? Mas na verdade ela nunca fez isso, né? Então ela sempre negociou acima. Então isso aqui é muito importante na hora da gente fazer análises fundamentalistas, né, principalmente olhando uma janela de período mais longa, para tentar entender como que a empresa responde aos seus múltiplos no passado para ajudar a gente a investir agora. E aí você pode perguntar, e o valor patrimonial não sofre ajuste? Não, o valor patrimonial não tem nada a ver com a cotação da ação, ele é um valor que vem exclusivamente do balanço patrimonial da empresa, né? Então a empresa, nesse balanço, caso ela já tenha tido algum pagamento de dividendos ou não, já está automaticamente computado ali. Ele é uma foto da empresa que vai sendo atualizada a cada novo trimestre. Então é um valor que está congelado lá no passado, né? Quando a gente olha esses históricos mais antigos, então é muito importante a gente ter essa cotação do preço de tela da época lá, para a gente entender essa relação entre o preço e o valor patrimonial. E a mesma coisa acontece com outros múltiplos, né? Nós temos aqui o preço justo de Graham, a evolução, enfim, temos aqui também o preço com PL igual a 10. Então, para fazer essa análise aqui na plataforma, eu recomendo você desligar, ocultar, né, a cotação normal e deixar essa que está entre parênteses, né, não ajustada. Ao passar o mouse por cima, você vê claramente ali, né, não ajustado, né? Então, para ter certeza que está usando a cotação correta. E o novo recurso que nós temos na plataforma se chama Piscina de Dividendos. É isso aqui, pessoal. É um recurso que nos ajuda a verificar o preço teto de dividendos. Eu chamei de piscina porque quando fiz esse gráfico foi a primeira coisa que veio na cabeça, né? Que eu coloquei essas cores azuis, então parece uma piscina. Ele é o preço teto para certos patamares de dividendos, né? Então deixa eu começar só com uma aqui. A primeira linha é a Yield 6. Essa linha dá para chamar ela de linha Décio-Bazin também, né? Para vocês que já sabem, o Décio-Bazin naquela fórmula, né, onde a gente deve comprar empresas que pagam dividendos de pelo menos 6% ao ano. Então esse é o preço teto para você ter um dividendo de 6%. Então nesse momento o valor é R$ 45,83. Como a ação está abaixo, então ela está dentro do critério, certo? Então aqui para baixo é bom, né? E aqui também a gente deve usar o preço não ajustado, porque aqui no passado
não se sabia quanto que ia pagar de dividendos, tá? Essa diferença que a gente vê de preço é referente aos dividendos futuros a essa data, né? Então eles não fazem sentido serem analisados, né, sob uma ótica ajustada de uma coisa que ainda não aconteceu lá no passado, certo? Então voltamos aqui para o preço não ajustado. E aqui a gente percebe que a ação ela fica dentro do critério do décimo Bazin praticamente todo o tempo. Teve um momento muito curto aqui, ó, em 2019 que ela saiu, né? Então quando um preço ele está fora dessa área, está aqui em cima na área branca, significa que ela não se enquadra no décimo Bazin, ou seja, está pagando menos de 6% ao ano. E aí nós temos uma linha um pouco mais profunda, que eu coloquei, que é uma linha de 8%, tá? Então o preço obviamente precisa ser mais baixo, né, para você conseguir comprar um dividendo desse tamanho, e ainda a de 10%. Então a gente fica com essas três linhas para entender o quão bem está pagando a empresa, né, e durante um histórico de tempo também, para entender esses padrões, né. Então a gente percebe que mesmo com o preço da ação subindo bastante, dava para comprar a ação recebendo 10% de dividend yield. Em alguns momentos ela subia um pouco, né? Então, ou o dividendo caía, então fazia com que esse yield caísse também. E mesmo nessa alta forte que ela teve de 2020 até 2022, deu para aportar nela recebendo um dividendo maior do que 10%, né? Agora que o preço deu uma estabilizada, a gente está então mais ou menos dentro aqui dos 8% de dividend yield, né? Isso para quem está comprando agora, fazendo um preço médio com o valor atual que está ali em torno de R$34. Bom, pessoal, espero que tenham entendido a diferença de preço ajustado e não ajustado e como utilizá-los. Se ficaram com qualquer dúvida, deixe um comentário ou nos envie um e-mail diretamente. E convido a conhecer essa ferramenta Scanner Pro. Ela conta com diversos recursos que vai ajudar você a investir com mais qualidade. Nós temos recomendações, carteira de dividendos, temos uma carteira de valor que vai sair em breve também, além de diversas outras análises, tanto para você que investe pensando em dividendos longo prazo, ou também se você faz swing trades de curto e médio prazo, temos diversos recursos que vão ajudar você a investir melhor com certeza. Mais uma vez, convido a se inscrever e dar um like aqui no YouTube e também dar uma passadinha no nosso Instagram e no canal Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.